Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado. Antes de começarmos o comentário, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário é levar uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço também paz, né, para o Brasil, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã, né? Muita paz para paz para eles, né? Paz para a todos os países do planeta Terra de prova e expiação. Eu peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes para poderem governarem, né, os seus países, né? Então, Deus, peço a permissão para dar início aos nossos trabalhos de comentário de sábado, dizendo todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o comentário, eu tenho dois comunicados. O primeiro, que parece-me que as pessoas que não, principalmente de outros países, né, que estavam com dificuldade de ver de receber os vídeos, estão recebendo, né? Gratidão por isso. Porém, tem algumas irmãs, isso pelo Facebook, né? Se eu estou falando pela rede Facebook, pelas outras redes que eu envio, não tem problema. Tem irmãs, irmãos, que na hora de abrir o vídeo não está abrindo, né? Então, eu recomendo, eu me envio um e-mail, né? O e-mail é jailsonconsites@hotmail.com. Isso pro pessoal do Facebook. Ou entra na minha página, tem um vídeo está gravado, ou na minha história, no Facebook, né? Então isso é para da rede do Facebook que está tendo esse problema, tá? E o outro comunicado é que a partir do dia 25 de janeiro de 2024, vai passar no cinema o filme Nosso Lar 2, né? O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas ao cinema. Eu imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas ao cinema. A irmã ou irmão que não tiver cinema na sua cidade, procure uma cidade próxima à sua cidade, né, que tenha cinema. Ou se não, procure os shoppings, né? Os shoppings, geralmente, eles têm cinemas dentro dele. Então procure saber se tem um shopping na sua cidade e se tem cinema dentro dele e vá ao cinema. A narrativa do filme Nosso Lar 2 é de um mundo espiritual, umbral, né? E de um espírito, né, de uma moça que não aceita a sua morte. Então os mensageiros vêm fazer o resgate, né, desse espírito, né? Esse espírito, e aí ele vai tendo algumas cenas até fazer esse resgate. Uma outra observação é que o filme Nosso Lar 2, ele não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. O tema de hoje é a paz, né? Joana de Ângeles, ela fala que a paz está dentro de cada um, né? Então, o que acontece? Se uma pessoa ela pensa em coisas assim, bobagem, ela age de forma tola, o que vai acontecer? Esse pensamento e as causas dela
vai transformar em um lixo negativo, né? Esse lixo negativo vai para o universo e os lixos, né, que vão se formando vai ficar preso no universo e aí dificulta essa paz, né, essa vibração, né, que deveria ter, da paz, não tem. Outra coisa é o perdão, né? Nós temos que perdoar sempre. Então vamos entender o que é o perdão. O perdão é quando nós não devolvemos a ofensa para quem nos ofendeu, né? Então a gente tem que analisar por aí. Então se a gente sempre perdoa não devolvendo a ofensa, né? A vibração é sempre de paz, sempre de harmonia, seja lá qual for, né, a ofensa, né? Então a gente tem que trabalhar por aí, né, e trabalhar essa vibração da paz. Agora, o que acontece? Para a gente vibrar, né, com essa paz, a gente tem que fazer um trabalho dentro da gente. Não adianta só eu ser humilde sem ter conhecimento. Agora, não adianta também eu ter conhecimento e não ser humilde, né? Assim, um exemplo, uma pessoa, ela é humilde demais com o próximo, né? Mas ela não tem conhecimento nenhum. O que vai acontecer com ela? Essa humildade, ela é boa, porém, ela sem conhecimento, ela vai praticar pecados. E esse pecado vai ser um lixo mental para ela, né? Agora, se ela tem conhecimento de uma causa, então vou pegar um exemplo, tá? A doutrina espírita recomenda a gente não comer carne, ela explica o porquê. Se a pessoa não tem nenhum conhecimento, né, sobre isso, ela vai continuar tendo um coração bom, sendo humilde, comendo carne. É a mesma coisa com a bebida alcoólica. São vícios, né? É a mesma coisa. Por quê? E esses vícios, não são tratados de conhecimento. Ela tem consciência, mas não tem conhecimento. Então, quando nós temos conhecimentos, nós não praticamos aquilo errado. É a mesma coisa quem promove a guerra. Quem promove a guerra e quem vive na guerra, e quem vive brigando por causa de tudo, ainda vive com a moral baixa. Não tem ausência de moral aí, mas sim a moral baixa, né? Por falta de quê? Por falta de conhecimento. Conhecimento vem da onde? Vem da inteligência da espiritualidade. Aí ocorre uma confusão, né, das pessoas acharem que a espiritualidade é escola religiosa ou religião, e não é. Eu posso praticar a espiritualidade, né, e não participar de nenhuma escola religiosa. Então eu posso praticar, fazer prece, é uma prática da espiritualidade. Eu posso fazer meditações, eu posso fazer uma alimentação saudável, eu posso fazer atividades físicas de respiração para ativar meu chakra básico, né? Aí eu vou fazendo as caridades, benevolência, né? Fazendo perdão, indulgência, né? Aí vou fazendo o culto do lar, vou estudando o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, estudando a doutrina. Então, o que acontece? Eu não preciso da escola religiosa para praticar a espiritualidade. É nesse contexto que eu estou falando, né? E eu só vou ter essa paz dentro de mim na prática da espiritualidade, porque todo esse conceito da espiritualidade está dentro de mim. Eu vou botar, não vou trazer de fora para dentro, vou botar para fora, de dentro para fora, né? Então é nesse contexto. Agora, não adianta também uma pessoa ter estudo, ter conhecimento, mas não ter humildade, né? Qualquer coisinha ela explode com a outra pessoa, reclama de tudo, né?
Então, tem que ter um equilíbrio entre a humildade e o conhecimento. Jesus, ele foi um ser, ele é um ser ainda, muito humilde, mas com conhecimento. Né? Por isso que ele conseguiu trazer o Evangelho. Por isso que o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré é o mais perfeito de todos os Evangelhos. Porque ele conseguiu unir a humildade com o conhecimento. Então, quem promove guerras, né, não promove a paz, ele só falta conhecimento dele através da espiritualidade. A moral dele está muito baixa. Como a gente eleva a nossa moral? Trabalhando a espiritualidade. Né? Não tem outra forma de a gente trabalhar elevar a nossa moral sem ter esse formato, né, da prática da espiritualidade, porque nós vamos trabalhar as nossas virtudes que está dentro da gente. Tá? A virtude do amor em movimento está dentro da gente. Né? Então, por isso, a paz, ela começa dentro da gente, de cada um. E aí vem a questão aí já vem uma questão, uma coletiva de família. Por isso que Deus coloca um homem e uma mulher juntos, né, para resolver essas divergências e trazer as convergências nessa união, né, do casamento. E aí esse casamento vai ou não ter procriação, e essa procriação são os filhos. E o que vai acontecer? Então, esse pai e essa mãe tem que ter estrutura, equilíbrio, né, harmonia. Para quê? Para doutrinar esses filhos. Porque esses filhos, eles têm uma memória, e nós não sabemos qual é a memória dele. E de que memória é essa? De ter uma moral elevada ou não. Então, um exemplo, se um filho, a moral dele é baixa, né, ele traz ainda pensamento de guerras, né, pensamento de vício, ele sendo doutrinado desde o ventre da mãe, né, a probabilidade dele cair, trazendo esses vícios, de ter mudança é muito grande, né, porque ele está sendo doutrinado, ele tem conhecimento para aquilo, né, de fazer o certo e errado. Se ele praticava guerra, a vibração que ele vai praticar naquele momento vai ser mudada com a paz, né? Então, é nesse conceito que a gente tem que trabalhar a paz. Então, a paz está dentro da gente. Então, quando isso é trabalhado dentro da família, eu comecei, essa família tem outras famílias, e aí tem a família humana, né? A gente não pode deixar de lado a família humana, né? Então, de se trabalhar essa espiritualidade em cima da família humana. Porque aí, se a gente entra na civilização, o que é a civilização? É um progresso imperfeito ainda, né? Então, a civilização humana ainda é um progresso imperfeito, porque nós vivemos com progresso, nós evoluímos, o progresso evoluiu, a tecnologia evoluiu, né? Mas a nossa moral, ela não está evoluída igual ao progresso. Então, nós temos a internet, né? Hoje eu falo com várias pessoas, né? Ao mesmo tempo, né? De vários países, de vários estados brasileiros, através da internet, né? Então, nós temos uma tecnologia muito grande, mas a moral nossa, a moral humana, ainda não está muito grande. Por isso tem guerras, né? Então, a paz fica difícil, né, de estarmos de uma forma completa. Por isso que, no momento, a civilização humana é um progresso imperfeito. Ela vai ter uma perfeição quando ela amadurecer, quando ela elevar a sua moral, né?
e chegarmos à moral do Mestre Jesus de Nazaré. Aí tudo bem, né? Então eu não tenho mais nada para falar sobre a paz. O próximo comentário é sobre a parábola da semente. Muito bem. A parábola da semente que eu vou focar é sobre criança, né? Vamos entender assim, a semente é aquilo que a gente planta, a gente vai colher o que a gente planta. Então a criança é essa semente, né? A gente vai colher um bom fruto daquilo que a gente plantar. Por isso que eu falo, como nós não sabemos a memória, né? Por mais, vamos entender assim, a partir de 2019, dia 20 de julho de 2019, termina o prazo dos 50 anos, né? Que Jesus nos deu de que, se não houvesse uma guerra nuclear, o planeta seria aprovado, mas para o planeta de regeneração. Porém, nem todos, né, são escolhidos. Todos são chamados, né, e poucos são escolhidos. Nesses poucos escolhidos, a quarta geração, de 20 de julho de 2019, essa geração são de espírito que estão nascendo mais maduro do que os espíritos anteriores. Então, essa mudança ela começa a partir de 2000, porque em 1999 foi dado um corte daqueles espíritos mais, assim, com moral muito baixa, né? Vamos botar assim. E tem aqueles maduros. Isso não quer dizer que esses espíritos maduros são evoluídos completamente. Não. Então, tem aqueles espíritos que estão encarnando como vidro, que seriam os mais evoluídos, né? Desses mais maduros. Porém, a gente não sabe a memória deles. Entendeu? Principalmente daqueles que estão no ventre da mãe, né? Que pode ser espírito ainda que se arrependam dos seus erros, né? Que ainda tragam, né, vários pecados, vários equívocos dentro de si. E esses equívocos, eles são mudados. Por isso que eu venho jogando a parábola da semente. A semente que a gente está plantando, né, que vai plantar dentro dessa criança, né, ela vem no ventre da mãe. Então a gente falar sobre Deus para esse espírito, falar sobre o Mestre Jesus de Nazaré, falar do Evangelho, né, para ele, né, fazer prece, já ensinando a esse espírito que está dentro do ventre da mãe a fazer prece. Quando ele nascer é a mesma coisa. Aí o que acontece? O filho, quando nasce, ele está no processo, a reencarnação dele não está pronta. Então se dava a reencarnação do espírito, né, de 7 até 7, 8 anos, né? Então nesse período, esse espírito de criança, ele está ainda no mundo espiritual, né? E aí, porque aí nesse momento ele tem lembranças de encarnações passadas, né? E aí ele começa a desenvolver a mediunidade, que pode ter assim continuidade ou não. O que acontece? Hoje, como está tendo mais espíritos mais maduros encarnando, né, como criança, as crianças são mais inteligentes. Então, a partir de 3 anos de idade, elas começam a encarnação delas já estão fechadas, né? Então, o desenvolvimento dela é maior do que aquela que ainda vai completar sua encarnação de 7 anos. Então, esse tipo de mediunidade, ela pode levar adiante. Então, para essas crianças,
tem que dar uma atenção muito grande, né? Trabalhar a caridade, né? Com elas, mostrando tudo para elas, né? Hoje tem livros também infantis para as crianças, fazer prece com as crianças, levar para tomar passe, dar água fluidificada para essa criança. Então, trabalhando a espiritualidade com ela, explicando para ela como se faz o culto do lar, né? Botando ela lá para fazer. Então, fazendo atividade física, né? Com ela, fazendo atividade de respiração, fazendo meditações, né? Tentando estudar junto com ela, né? Lendo para ela o Evangelho. Então, essa criança, ela está sendo doutrinada, né? Desde o ventre da mãe. Então, a semente está sendo jogada ali. Então, uma semente boa, o fruto será bom. Uma semente mal, o fruto será mal, né? Então, a parábola da semente, eu vou falar sobre crianças, né? E quando eu falo crianças, qual a forma que nós temos que trabalhar nessa semente para ter um fruto bom. Então, eu não tenho mais nada para falar sobre o assunto, eu passo para a prece de encerramento. Perdoe. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário, né, de sábado, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.